útero materno é o ambiente mais sagrado que pode existir em toda a esfera terrestre. É o lugar onde Deus está diretamente agindo para gerar uma nova vida. O salmista diz que todas as células iam sendo formadas e anotadas no livro de Deus. O útero materno é um ambiente preparado por Deus para ser perfeito para a gestação, para a criação de um novo ser. Nós precisamos compreender que a mulher tem este privilégio de ser um instrumento de Deus, de ser a forma de Deus para prolongar a vida da humanidade. Nós precisamos ter cuidado para não deturparmos esta sacralidade da vida no interior do útero materno e não permitirmos que o homem interfira no lugar onde Deus está agindo diretamente. Que nós possamos estar convencidos a cada dia de que o útero é um lugar sagrado, é um lugar de vida, é um lugar de formação, sobretudo, é um lugar da ação direta de Deus. Queridos, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição dos adultos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, tá aí na sua tela, do dia 30 de julho de 2023. O título da nossa lição é A Dessacralização da Vida no Ventre. A dessacralização da vida no ventre. O texto áureo está em Lucas, capítulo 1, e o versículo 31, que nos diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Nós sabemos que esta é uma fala do anjo Gabriel a Maria, quando ele foi enviado por Deus, aquela jovem que estava desposada com José, adolescente praticamente, acredita-se que Maria estava desposada com José, e o anjo Gabriel foi enviado a ela para falar com ela que ela ficaria grávida e daria luz ao Messias, ao Senhor. Seria a encarnação. O ventre de Maria recebeu Deus. Nós precisamos entender que toda mulher, quando está grávida, está gerando uma nova vida. E que bom seria se todas elas entendessem que a gravidez é um momento de receber Deus. A gravidez é um momento de receber a ação do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Maria, e é esta a proposta que Deus tem também para todas as nossas irmãs, para todas vocês mulheres, crentes ou não, para todas vocês mulheres. Vamos à verdade prática, que nos diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então nós temos a concepção do próprio Cristo vaticinando, autenticando esta sacralidade da vida no ventre materno. A palavra-chave da nossa lição é vida. Tá aí, ó. Vida, sempre vida. Nós precisamos entender que a vida é um dom de Deus, é algo maravilhoso, magnífico e é uma proposta de Deus para toda a humanidade. A leitura bíblica em classe está em Lucas. Vamos lá, para eu não cortar aqui. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 33 e do versículo 49 ao 45. Então vamos lá, na tela aí, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela,
turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudações seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que teu ventre conceberás e dará luz, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Era João Batista que estava ali no ventre de Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Queridos, o versículo de número 44 deixa claro, Isabel fala, quando a sua voz, Maria, chegou aos meus ouvidos, a criancinha saltou no meu ventre. Existe já diversos estudos científicos que apontam para esta sensibilidade do ser humano na vida intrauterina. Como eu disse, eu sou psicanalista e a gente estuda sobre isso em psicanálise, mostrando que estas emoções, mostrando que alguns traumas ou não, o Dr. Augusto Cury chama isso de janelas killer para traumas e janelas light para boas informações que nós temos, para memórias boas que nós temos. Estudos científicos já provam que essas janelas lights e janelas killer são formadas a partir da vida intrauterina. Então, isso aqui é um exemplo claro de que nós precisamos cuidar dessa vida intrauterina. Eu falo que a irmã, né, as nossas irmãs, quando estão grávidas e vão para um culto, estão ali adorando a Deus, aquelas vibrações da música estão ali incidindo sobre o seu ventre, né, na sua barriga ali. Então, o bebê ali dentro, ele já está envolvido neste ambiente da presença de Deus, ambiente de adoração, da graça de Deus, e isso é muito importante. O que nós estamos tratando na lição de hoje é que essas ideologias progressistas, elas promovem uma dessacralização desta vida no ventre. Elas dão assim um direito exacerbado, uma liberdade que é uma libertinagem, na verdade, de atacar esta vida ainda no ventre. Essa ideia feminista de que a mulher diz: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Nós precisamos entender que nós devemos estar sempre restritos por normas éticas e normas morais. E nós vamos pensar isso na aula de hoje e entender como esta dessacralização da vida no ventre é um ataque à verdadeira humanidade. Vamos à introdução da nossa lição, aliás, ao primeiro ponto da nossa lição, onde o nosso comentarista, pastor Douglas Gonçalves, fala sobre a concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Nós já fizemos a leitura bíblica em classe, dando uma ênfase em algumas coisas, mas o nosso comentarista ele nos propõe aqui que a pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. Que pergunta é essa? É a pergunta de Maria, quando ela diz assim para o anjo Gabriel: como será isso? Como que eu vou ficar grávida? Eu não conheço varão. Não era
algo que passava pelas vias comuns. A concepção de Jesus era uma ação do Espírito Santo, uma obra direta do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, aliás, foi através da obra do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 52, o texto que nós lemos aí, o anjo falou, nós não lemos o versículo 52, né? Mas o anjo falou com Maria, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o que for gerado no seu ventre é ente querido de Deus. Depois, Lucas capítulo de número 2, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, aliás, o Espírito Santo, Jesus crescia, se fortalecia em graça diante de Deus e dos homens. Isso mostra o Espírito Santo gerando em Jesus o fruto do bom caráter. E depois, Lucas capítulo 3, a Bíblia diz que no batismo o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Isso mostra o Espírito Santo capacitando Jesus para a vida ministerial. Então o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter e o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Tudo que Jesus fez foi por obra bendita do Espírito Santo. Então, a pergunta que Maria faz para o anjo Gabriel demonstra que ela tinha uma preocupação, mas o anjo Gabriel responde para ela, mostrando que não passaria por vias humanas, seria uma ação direta do Espírito Santo no ventre de Maria. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a miraculosa concepção. O nosso comentarista deixa claro para a gente aqui que o testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Eu acredito que assim como eu, você que é estudioso da Bíblia, você que gosta de ler a Bíblia, já parou para pensar que que Deus abriu a madre de Sara, Deus abriu a madre de Rebeca, Deus abriu a madre de Raquel, Deus abriu a madre de Ana, Deus abriu a madre de Isabel. Então, Deus sempre agiu para tornar algumas mulheres frutíferas. E essas histórias desta ação de Deus prepararam o mundo para chegada do Messias através de uma virgem. Deus está sempre fazendo um milagre na concepção. E eu disse aqui no início da aula, como seria bom se todas as mulheres compreendessem isso. Gente, o movimento feminista tenta assim meio que dissuadir isso da mente das mulheres. Mas a mulher tem um privilégio gigante de ser o terreno fértil onde Deus vai gerar uma vida. Então, quando a mulher está grávida, Deus está fazendo um milagre ali. É um milagre. O bebê é como um corpo estranho ali no ventre, mas ele está sendo fortalecido a cada dia, porque um grande milagre de Deus está acontecendo. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada.
No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a bênção do nascimento. E o nosso comentarista diz que a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. A dádiva da procriação. Eu falo que o ser humano, a mulher, é como o terreno fértil, que está recebendo diretamente a ação de Deus. É uma parceria, é uma ação de Deus através da mulher. Então, sem a mulher, isso não seria possível. Mas sem a ação de Deus, não se consumaria. Eu vou falar isso aqui, repetir, eu acho que pela terceira vez, já nesses primeiros momentos da aula, e vou falar com certeza algumas outras vezes na aula de hoje, a mulher recebe uma ação direta de Deus, um milagre no seu útero quando a vida está sendo gerada. Isso é algo preciosíssimo. Eu anotei aqui para não esquecer que só Deus pode dar o dom da vida, mas esse dom é gestado na mulher. Só Deus pode dar o dom da vida, mas este dom é gestado na mulher. Então, vamos pensar agora dentro do que é o objetivo da nossa lição, falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. No segundo ponto da nossa lição, o nosso comentarista, o nosso escritor, ele vai falar sobre a cultura da morte. A cultura da morte. E ele deixa claro para a gente que essa cultura da morte, no primeiro parágrafo, é um projeto ideológico. Então, a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Nós já tratamos na aula passada que existem doutrinas, existem teorias, teologias que vêm de uma forma muito sorrateira. E elas vêm realmente para enganar. É claro que se alguns olharem para isso aqui, vão falar, não, mas vocês estão sendo incisivos demais, falar que isso é um projeto ideológico e que é a cultura da morte, mas na prática é isso. Na prática é isso. Na verdade, o movimento feminista vai falar o seguinte, que ele está defendendo as mulheres. Ok, vamos pensar então que isso é uma defesa das mulheres. Mas para eu defender uma mulher, eu preciso atacar uma outra vida? Eu vou defender uma vida, que é a vida de uma mulher, atacando uma outra vida e uma vida indefesa, que é um bebê que está sendo gerado no ventre. Então, na verdade, o que se está estabelecendo é uma cultura da morte. A gente mata um para defender uma outra vida. E já que é defesa da vida, então vamos defender a vida.
Vamos defender a vida da mulher, mas vamos defender a vida do bebê também, do feto que está ali no ventre, que já tem vida, que tem emoções, como eu disse no início da aula, a ciência já comprovou que tem janelas que estão sendo formadas ali, memórias que estão sendo formadas ali, já no ventre. Então, que essas memórias sejam memórias boas, sejam janelas light e não janelas killer. Então, o que se propõe é um projeto ideológico que é a cultura da morte. Segundo ponto, ou segundo parágrafo deste segundo ponto, o nosso escritor fala sobre o direito sobre o corpo. Isso aqui é uma miséria, sabe? É uma miséria, porque as pessoas usam de engano, usam termos que vão trabalhar o psicológico, o emocional das pessoas, e as pessoas acreditam que é uma coisa e, na verdade, é outra. Mas, olha, o slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Ou seja, nós estamos falando de algo que é falado de uma forma que parece até muito bela, mas que na prática se trata de outra coisa. Esse pensamento, eu escrevi aqui, para não esquecer, esse pensamento, meu corpo, minhas regras, ele é deturpado. Pois se o corpo fosse totalmente nosso, poderíamos mantê-lo sempre como quiséssemos. Ok, vamos pensar o seguinte, então. Meu corpo, minhas regras. Você consegue, já que o corpo é seu, você consegue impedir o envelhecimento do corpo? Você consegue, por mais que a gente age de forma preventiva, você realmente consegue evitar o adoecimento do corpo? Não, é claro que não. Então o corpo não é meu. Eu estou nesse corpo, ele me foi concedido por Deus, mas Deus é quem sustenta o nosso corpo. É Deus. Você consegue, já que o corpo é seu, você consegue no momento da gravidez, você mesmo gerar uma vida, você mesmo sustentar a vida? Não. Tudo que nós fazemos é porque Deus faz através de nós. Paulo entendeu essa grandiosidade em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, quando ele presta uma adoração a Deus, reconhecendo a grandeza, o poder de Deus, e ao final ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. Gente, qual a dificuldade de reconhecer isso? Qual a dificuldade de entender que tudo que nós temos é promovido por Deus na nossa vida? Então, a gente tem um direito ao corpo? Tem. Eu tenho um direito sobre o meu corpo, mas esse direito não me dá o direito de fazer o que eu quiser. Inclusive o aborto. Inclusive o aborto. Não me dá o direito de falar para minha esposa, falar, não, tira esse filho. Tira esse filho. Porque já que ele está dentro do seu corpo, então o seu corpo é seu e você faz o que você quiser. É claro que não. É uma vida que está ali. E nós não temos poder sobre a nossa vida e nem sobre a vida de ninguém. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a prática do aborto. A prática do aborto é algo defendido, infelizmente defendido pela esquerda no Brasil e pela esquerda no mundo inteiro, né? Pastor, o senhor é de direita, é de esquerda? Não, não é momento de manifestar do que nós somos, é o momento de nós entendermos quais são as propostas e termos uma mente direcionada pelo Espírito Santo, principalmente para nós. Como eu disse, a gente não pode mudar um sistema, e eu falei que ia repetir isso várias vezes aqui, se a gente não pode mudar um sistema, a gente pode nos transformar e mudar o ambiente à nossa volta. Olha só o que o nosso comentarista nos escreve, o que o nosso escritor, né, nos propõe aqui. Quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Isso é um atentado contra a vida humana. É um atentado contra a
dignidade humana. Como eu disse, a gente está defendendo a vida da mulher. Matando uma vida indefesa que está ali. Isso é homicídio e não defesa de uma outra vida. É possível defender a vida sem precisar tirar a vida do outro. O único que sacrificou alguém para salvar muitos foi o próprio Deus. Cristo que se entregou, Deus que nos deu o seu Filho. A gente não tem que sacrificar um para a vida do outro. Nós não podemos legalizar isso, nós não podemos acreditar que isso aqui está tudo ok, tudo normal. Tem muitos países do mundo que isso já foi legalizado, mas a gente sabe que quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre. Terceiro ponto da nossa lição, a sacralidade da vida. O que é sacralidade? É a vida que é sagrada. Como eu disse aqui no início da nossa aula, quando a mulher está grávida, ela está recebendo a ação direta de Deus no seu útero, no seu ventre. Ai, pastor, é só as mulheres crentes? Não, qualquer mulher, gente. Ela pode não crer em Deus, ela pode adorar o diabo, mas Deus está gerando uma vida ali dentro dela. E é preciso entender isso, a grandiosidade, a preciosidade disso e viver isso na prática. Então, o terceiro ponto está aí na sua tela, a sacralidade da vida. A vida é inviolável, é o primeiro parágrafo. A vida é inviolável. O nosso comentarista, o nosso escritor, nos propõe que somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazendo concessões e estar atento quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Como nós já temos tratado aqui, não se deixe enganar. Eu quero grifar para você aí, manipulação de sua consciência. Cuidado com a manipulação de sua consciência. Gente que quer manipular a nossa mente, gente que quer manipular a nossa consciência, gente que quer tirar da nossa mente a gravidade do pecado. Então, tenhamos cuidado. O cristão precisa realmente, principalmente nós cristãos, para mim eu penso que é qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não acredite em Cristo, mesmo que a pessoa não professe uma fé, mesmo que a pessoa é arreligiosa, mas nós estamos tratando aqui com a dignidade humana. Então, mas enfim, principalmente o cristão que vive nessa sociedade secularizada, precisa tomar cuidado com esse relativismo, não fazer concessões, estar atento quanto às ações de manipulação da sua consciência e o respeito à vida humana. A vida é inviolável. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o começo da vida. Essa sempre foi uma discussão. Quando começa a vida. Parece que a gente está discutindo aqui para saber quanto que pode tirar essa vida. Não, está tirando uma vida. A vida começa desde que há uma concepção ali. E é isso que o nosso comentarista nos fala. A vida começa quando ocorre... vamos lá. A vida começa quando ocorre a união do gameta masculino e o feminino. Ponto. Ocorreu a fecundação, ocorreu a união ali dos gametas, fecundou, tem vida. Pronto, tem vida. É uma vida que está sendo gerada. Está no seu início, tem vários órgãos que não foram gestados ainda, não foram amadurecidos ainda, mas a vida já começou ali. Eu penso que a análise é mais profunda do que simplesmente quando começa a vida. Porque parece que se a gente ficar pensando só quando começa a vida, a gente está arrumando uma desculpa para saber a hora certa de intervir e de arrancar ali do ventre da mulher o feto que está ali, o bebê que está ali. A análise é mais profunda. É uma análise de realmente proteger a vida, é uma análise de realmente entender que, embora fatos possam acontecer que tragam traumas, mas a vida é grandiosa, é ovacionar a vida. E o terceiro e último ponto da nossa lição, que é o terceiro parágrafo do terceiro ponto, a posição cristã. Qual é a posição cristã? A posição cristã ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada. Não pode ser violada por nenhum tipo
de cultura. Ó, isso aqui, gente, ó, vou fazer questão de circular assim, ó. Isso aqui, deixa eu fazer um círculozinho melhor, né? Isso aqui, ó, é a norma. Isso é a norma. É aí que nós partimos para a análise ética. Aqui vai entrar a ética cristã. Isso é a norma. A vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e não pode ser violada por nenhum tipo de cultura, ok? Repetindo sempre aqui, sem essa ideologia que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, sem essa ideologia que a vida começa aqui, então antes da vida começar, um segundo antes da vida começar, a gente pode tirar para que a vida não comece. Gente, vamos ovacionar a vida. Vamos viver a vida, amar a vida e entender que a vida humana não pode ser violada por nenhum tipo de cultura, tá bom? Deus te abençoe, que essa lição que parece que é um assunto pesado, né, falar de aborto, mas que ela seja concebida em seu espírito, em sua alma e na sua mente de forma leve, de forma tranquila, entendendo que Deus está sempre agindo para preservar a vida. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, quando nós vamos estudar a lição de número 6, falando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Você não pode perder essa aula. Eu quero falar algumas coisas que Deus tem nos usado para ensinar em relação à masculinidade e vai ser algo precioso para a nossa vida. Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus.